Olá, boa noite! Estamos mais uma vez aqui ao vivo no nosso Nutri Kids Flix. E nesse momento nós vamos começar a conversar sobre como lidar com os pais da criança que não come. Esse aqui é um assunto sempre pertinente no consultório materno-infantil e é um assunto que tem que ser falado, não tem jeito. Toda vez que a gente encontra uma criança que não come e os pais dessa criança, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: qual é o tamanho das expectativas dos pais perante o nosso trabalho? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer e é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer na primeira consulta. Um cenário ideal: os pais chegam no nosso consultório dizendo que o filho não come, que o filho é seletivo e que tá tudo bem. Eles entendem que é um processo demorado, eles entendem que a gente vai brincar muito com a comida, mas não necessariamente a criança vai comer. Eles entendem que os exames estão bons e por isso então eles não precisam se preocupar. Só que na vida real isso não acontece. Por quê? Porque eles são pais. E quando se trata de maternidade ou paternidade, mesmo não sendo mãe, mas lidando já há quase 7 anos com mães, acho que já até passou, o racional nem sempre funciona. Vem muito mais o emocional envolvido nessas consultas e nos medos e nos receios dos pais dessas crianças. Então, por mais que você traga diversas razões de que, ok, ele é seletivo, né? Realmente a gente vai trabalhar, tem que dar espaço, tem que deixar a criança aprender e tudo aquilo que a gente fala. Ok, razão, ele entendeu. Emocional, meu filho tem que comer. Meu filho tem que comer, eu tô desesperada, eu preciso de um segredo, de uma fórmula mágica, meu filho tem que comer, Nutri. Eu vim aqui para você fazer meu filho comer. E por que esse desespero? Quando nós éramos do tempo pré-histórico, vamos dizer assim, né? Se o ser humano não comia, não sobrevivia. Porque não existiam alimentos o tempo todo disponível. E isso ficou intrínseco, né? Isso ficou assim, marcado no nosso DNA. Se o ser humano não come, ele não sobrevive. Então, lá no fundo, quando os pais chegam pra gente com essa criança seletiva, qual é o pensamento, qual é a lógica deles, mesmo sendo totalmente inconsciente? Se meu filho não comer, meu filho vai morrer. Só que consciente não se pensa isso. Se pensa que a criança vai ficar muito magrinha, se pensa que a criança vai ficar doente e etc, etc e tal. Ou seja, é dessa forma, é com esse pensamento, é com esse embasamento e com essa compreensão que a gente tem que lidar com os pais de uma criança que não come. Então, muitas das vezes os pais são julgados por nós nutris, né? E por que julgados por nós nutris? Se a gente junta um monte de nutricionista para decidir um caso de uma criança seletiva, por exemplo, nas mentorias que tem toda semana do método, né? Quem tá de fora, ouvindo o caso, acaba trazendo um julgamento, né? Nossa, mas meu Deus, esse pai isso, esse pai aquilo. E o que eu falo muito para as nutris é: até que ponto esse papel é da nutri? Até que ponto esses pais precisam de ajuda de uma psicóloga ou a criança precisa? Então, teve um caso que apareceu aqui no consultório e foi um caso que me marcou muito. Porque eu atendi essa bebezinha, ela tinha 8 meses e os pais vieram preocupados porque a criança estava seletiva. Nem era criança, né? Era um bebê. E aí a gente fez toda aquela consulta de que nessa idade ela ainda tá aprendendo a comer, tá tudo bem, etc, etc. O que aconteceu? Voltaram com 11 meses, com a mesma preocupação.
Por que minha filha não come? Por que ela come um pedaço e joga no chão? Por quê? E aí foi toda aquela conversa novamente. Calma, né? Ela ainda tá aprendendo. Olha só o quanto ela já aprendeu desde a última vez que a gente se encontrou. E aquela conversa novamente de acolhimento a esses pais. 1 ano e 3 meses, a mesma conversa. E chegou um ponto, a gente tinha um grupo no WhatsApp, né? Eu e os 2 pais, isso é muito raro acontecer, eu ofereço, mas a maioria dos pais não quer, ele quer que a gente mantenha contato com a mãe e a mãe passa pro pai. Mas não, o pai e a mãe queriam estar nesse grupo e era mensagem todos os dias. Todos os dias eu acordava e tinha um áudio, ou da mãe ou do pai, de quase 2, 3 minutos. Porque minha filha fez isso, ontem no jantar não comeu, porque dormiu sem jantar, porque acordou só quis comer meia banana. E vinha, eu costumo falar para as nutris na mentoria, né, que chega a ser um relacionamento tóxico para nós nutris, porque vem uma carga grande que a gente não sabe lidar e muito menos orientar esses pais. Porque a orientação que eu, nutricionista, poderia fazer, eu fiz. E não fiz nenhuma vez, não fiz nem só 2 vezes, eu fiz 3 vezes a orientação. Né? Aquela orientação que a gente dá naquela idade, de que tua criança tá bem, o peso, o comprimento dela tá perfeito. Ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo, ela tá uma criança esperta, olha só, ela já tá andando, ela já tá até tentando falar, ela nunca ficou doente ou pegou uma gripezinha. Vamos fazer exames, os exames dela estão maravilhosos. Nutricionalmente, olha só, nutricionalmente, a sua criança está bem. E aí eu chamei esses pais novamente para o consultório e falei para eles o seguinte: nutricionalmente tá tudo ok, psicologicamente não está ok. Ou seja, chegou o momento de vocês se desvencilharem de mim. Eu tô aqui, eu quero sempre estar acompanhando a filha de vocês, sempre que tiver alguma dúvida de nutrição, eu tô aqui. Eu tô para dar o suporte, para dizer que ela tá bem, sempre que ainda tiver essa dúvida. Mas eu só vou continuar estando aqui se vocês procurarem uma psicóloga. Vocês pais, não é nem a criança, porque a criança tinha 1 ano e 3 meses. E aí eu indiquei uma psicóloga e a gente acabou trocando, né, a situação, porque os pais permitiram. Enfim, né, era um caso que a gente comentava entre profissionais para saber ajudar esses pais. E resultado da história: o pai havia perdido uma criança na família. Eu não me lembro se era uma sobrinha, se era uma priminha. Uma criança na família morreu. E foi muito traumático para todo mundo da família, inclusive para ele. E em nenhum momento da consulta eu consegui buscar essa informação. Eu tento sempre, né, assim, tentar entender o porquê tamanha preocupação. E aí foi feito então um trabalho psicológico de separar as histórias, né? Porque entende-se que há um sentimento muito forte, mas que esse sentimento não tem link com o filho deles, com a filha, no caso, era uma menininha. Então, a partir disso, eles começaram a relaxar mais perante a alimentação da criança. Por isso que quando a gente fala assim, você nutre infantil, você vai, e eu incentivo, e eu quero que você seja. Mas antes de tudo, você precisa ser compreensiva com esses pais. Compreensiva, e não é chegar e falar, mas meu Deus, você não entende que seu filho tá bem, porque a gente nunca sabe o motivo de tamanha preocupação. Então eu trouxe aqui um caso extremo, tá? Mas não foi uma vez só que isso aconteceu, já teve outros casos assim, de que perdeu o próprio filho, né, por engasgo, e aí morria de medo de dar alimentos inteiros pro bebê, e aí a criança já tinha 5 anos e só comia papinha, muito seletiva, porque nunca pôde explorar os alimentos. Enfim,
É sempre importante a gente entender a causa dessa tamanha preocupação, né? Então, a criança seletiva chega aos pais e aí a gente tem esses argumentos de a criança tá bem. Mas quando a criança não está bem, nós precisamos deixá-la bem. Então, o importante é a gente tentar de alguma forma equilibrar esse cardápio, mesmo que seja com alimentos não saudáveis num primeiro momento, né? A criança não come carne, mas nugget ela come, beleza, ela vai comer nuggets todos os dias. É a única fonte de proteína da criança. E a gente já tentou outras fontes mais saudáveis, nugget caseira, a criança nem chega perto, vai ser nugget que ela vai comer. Mas o mais importante desses pais não é o que a criança vai comer, e sim se ela vai comer. Então, eu tô atendendo uma pacientinha toda semana e ela chegou pra mim, ela não comia nenhum alimento de almoço ou jantar. Nenhum. Nem arroz, nem feijão, nem macarrão, nem carne, nem batata, nada. Ovo, peixe, nada. E ela passava 3 anos o dia todo com mamadeira e bolachinhas, pãozinho, aquela coisa toda. A gente fez todo um projeto para ir diminuindo essas mamadeiras e a densidade calórica das mamadeiras sem trazer traumas para essa criança, né, de uma forma bem suave, e também sem trazer traumas para os pais. Por quê? Eles eram muito preocupados se a criança ia estar pelo menos nutrida, independente se é com mamadeira ou não, né? A mamadeira era o conforto desses pais. E aí eu falei pra eles, olha, a gente vai diminuir as mamadeiras de forma gradual para que a criança não fique com traumas, nem para os pais. Porque se eu pegar, a criança tomava 7 mamadeiras com 3 anos. Se eu pegar e passar 7 mamadeiras para 6, vai ser um conforto a menos para os pais. Então vai ser, vamos supor, 15% a mais de nervosismo para os pais, porque aqueles 15% que a mamadeira confortava já não vai confortar mais. E aí a gente foi fazendo essa diminuição até que a criança começou a se abrir. A mãe me mandou uma foto, a criança comendo, sabe o quê? Pastel de queijo. Eu e ela comemoramos muito, porque a nossa intenção é que ela entendesse que comer era importante e não só beber. E aí, com essa diminuição que a gente foi fazendo de mamadeiras, a criança começou a sentir fome e se abrir mais para o novo. E aí foram passear, né? Uniu ali um momento agradável, um momento de alegria, um momento de amor. E de repente ela se sentiu à vontade. A mãe já entendendo que era um processo, né? Depois de muita conversa e realmente, assim, percebendo que a pressa vai ser nossa inimiga, tanto minha enquanto profissional, quanto dos pais. E enquanto isso, enquanto a gente está esperando que a criança vá se abrindo para o novo, que a criança vá aceitando novos alimentos, através de um plano terapêutico, enfim, de uma terapia alimentar, a gente precisa garantir que essa criança vai estar bem. E quando a gente faz essa garantia, não é garantia, mas eu já vou explicar o que é essa garantia, os pais ficam mais tranquilos também. De que pelo menos a criança, assim, mesmo ela recusando todas as frutas desse universo, a criança pelo menos vai continuar nutrida. Que essa é a preocupação principal. Depois que ela começar a comer, mesmo que as coisas não são saudáveis, a preocupação dos pais geralmente é a vida social dessa criança, principalmente quando a criança vai ficando cada vez mais velhinha, né? Ali perto dos seus 5, 6, 7 anos, porque vai começar os aniversários, a criança vai virar um pré-adolescente que vão convidar para comer uma pizza e ela não vai comer, porque tem criança seletiva que não come pizza, independente se é gostoso ou não, né? Porque pizza é gordurosa, porque pizza tem uns temperos que ele não aceita, porque tem uma massa queimada.
Então, a preocupação inicial de crianças pequenas é se a criança está bem. E de crianças maiores é se vai prejudicar a vida social da criança. Se vai, a gente sabe que vai. Então, até chegar esse momento da vida social, a gente vai garantir que a criança esteja bem. Como? Muitas das vezes com suplementação. Dando os mínimos dos nutrientes ali diários, né? Todas as vitaminas, todos os minerais que a gente sabe que tá faltando na alimentação dessa criança. Porque se a criança se entope de mamadeira, por que eu vou dar calça para a criança, né? Eu não vou fazer a mãe gastar dinheiro com uma coisa desnecessária. Mas eu vou perceber, poxa, ela não come nenhuma fruta. Ela não come legume e verdura. Então, não tem fonte de vitamina C na alimentação dessa criança. E aí a gente vai vendo os sinais clínicos, né? Ela tá ficando doente fácil? Bom saber. E tudo isso, né? Ah, tá com anemia? Bom saber. Por quê? Porque pode ser que também não esteja absorvendo o ferro do feijão. Porque não tem fonte de vitamina C junto. Então, a gente explicando, né, que tá garantindo ali pelo menos as vitaminas, os minerais e mais ou menos os macronutrientes, de acordo com o que foi falado antes, os pais vão ficar um pouco mais tranquilos. E vão nos dar mais tempo para a gente trabalhar na terapia. E vão dar mais tempo para a criança. Tempo, espaço, sossego, tranquilidade, para ela conseguir se abrir. Então, é muito importante isso. É você entender o contexto dos pais, para você entender o porquê da preocupação, para você ver se realmente é preocupante. Se não é, é trazer isso à tona de que não é. Se for, você vai cuidar dessa criança conforme consegue, né? Vai suplementar, vai deixar a criança bem conforme consegue. A gente tem recursos para isso, é para isso que a gente estuda. E enquanto isso, a gente vai fazer a terapia alimentar de acordo com o que a criança vai conseguindo lidar. Qual o posicionamento quando ela não aceita os alimentos saudáveis, mas como os processados e ultraprocessados? Quando a gente fala de criança seletiva, mas de verdade, eu jamais vou excluir alimentos. Eu só quero incluir. Lá na frente, a gente diminui esses alimentos não saudáveis. Porque, veja, esse caso que eu expliquei, que a criança tomava 7 mamadeiras por dia, comia pão e bolacha, e ela passou a comer pastel frito de queijo, eu tô feliz que ela tá comendo pastel frito, porque isso lá na frente vai ser uma vida social legal, num dia que forem se encontrar com a família, com os amigos e tiver pastel, vai ser um alimento que ela vai se sentir à vontade para estar ali junto, para comer junto, né? E é claro, a gente tem que... É claro que isso vai trazer prejuízos na saúde dessa criança, mas ela precisa comer. Se ela só come isso, como é que eu vou tirar isso? Então, à medida que a gente começa acrescentando, né? Então, se eu consigo trazer esse pastel, às vezes um pastel de forno, aí a gente tenta um pastel de forno integral, e daqui a pouco a gente tenta rechear de outra forma. E a gente vai fazendo essa transição, que muitas das vezes demora, até lá eu quero que ela continue comendo pastel frito. Então, é mais ou menos isso o meu pensamento. A gente não tem que excluir nada, a gente tem que incluir. A não ser que tenha alguma patologia, né? Por exemplo, se a criança tem diabetes, é complicado, né? É complicado, igual no autismo. É uma realidade difícil também, porque a gente sabe que ajuda, né? Tem muitos estudos já a favor de diminuir o glúten, de diminuir o leite de vaca por conta da caseína, enfim. Mas às vezes, e na maioria das vezes, a criança autista só toma leite e come pão. São as únicas opções. Ela não come mais nada. Aí, é claro, a gente vai tentar dar um leite vegetal, a gente vai tentar dar um leite com as proteínas já mais quebradas, a gente vai tentar dar um pão sem glúten. Mas se a criança é seletiva nesse ponto, quando a gente fala de autistas, mais ainda que eles são muito sensíveis sensorialmente falando, sensível no paladar, sensível no cheiro, sensível no toque, no olhar. Ou seja, ele vai ver que aquele não é o pão dele, o pão de todo dia, o pão da padaria, que foi o que ele entendeu que é seguro e que é o que ele gosta e
vai ser todo dia esse pão que ele vai comer. Tá definido isso na cabeça dele. A gente faz um pão sem glúten, já comprei pão sem glúten para minha sogra. Parece muito pão de padaria, mas é mais duro. É muito mais duro, por mais que você esquente ali na hora, mas é totalmente outra textura. Não é o pãozinho de padaria, aquele crocantezinho, molinho, é um pão mais duro. E uma criança seletiva vai ver que não é o pão dela, né? Mas a gente tem que tentar. Tentamos, criança gostou? Toca a ficha. Tentamos, não gostou? Não insiste mais no primeiro momento, porque a gente não pode perder a segurança dela em comer esse pão, porque no momento é a única coisa que ela come, é o pão. Então, é isso que a gente tem que ir conversando com os pais. É isso que a gente tem que ir pensando enquanto nutre. Até que ponto a gente vai poder mexer na alimentação da criança? Até que ponto a gente vai deixar assim porque ainda não é hora de mexer? Até que ponto a gente pode deixar a criança comendo o que está comendo? Então, era esse recado que eu tinha aqui nessa live. De que faz total diferença você poder compreender esses pais. Você poder entender a raiz da questão, a raiz da preocupação. Entender que você, enquanto nutri, pode fazer esses pais ficarem mais tranquilos através da suplementação, através de uma alimentação um pouco mais equilibrada, onde você vai trazer sugestões melhores, de acordo com o que a criança já come. E é nosso papel também dar suporte para esses pais, porque esses pais vão chorar na consulta. E a maioria das vezes choram, porque eles estão desesperados. Eles não aguentam mais viver nessa situação. E, detalhe, eles já tentaram de tudo. Para chegar numa nutri, geralmente eles já tentaram de tudo. E quando eu digo tudo, já seguraram os braços da criança, já fizeram a criança vomitar tentando dar o alimento na boca, já bateram na criança ou ameaçaram bater, já fizeram chantagem, se não comer não vai ganhar o presente, já trocaram por sobremesa, já tentaram fazer a criança assistir TV e quando ela se despertou eles deram outro alimento diferente do que ela estava acostumada. Já tentaram de tudo. Então, para aqueles pais não é só mais uma questão da vida deles. É a questão da vida deles. É uma coisa que eles estão vivenciando dia e noite. Sempre, todos os dias, no momento de almoçar, no momento de jantar, no momento... Vai ser sempre aquela mesma tensão, aquela mesma preocupação, aquele mesmo problema. Então, ali no consultório, pelo menos vai ser um espaço onde ele vai poder mostrar para você que ele não aguenta mais. Ou a mãe não aguenta mais, ou ambos, ou a avó, ou uma babá. Quem tá ali vivenciando isso todos os dias com a criança. E é onde você vai pegar na mão desses pais e vai dizer, ó, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com vocês e a gente vai fazer de tudo para ajudar o seu filho. Pode contar comigo. Eu tô aqui para ser amiga de vocês. E sempre que tiver alguma sugestão, alguma dúvida, eu vou estar aqui para isso. Não é só você me pagar, trazer o seu filho aqui, eu brincar com o seu filho, comeu, não comeu, bênção. Tchau, não. Essa é uma postura minha no consultório. Os filhos dos pais dos pacientes, né, meus pacientes, são meus filhos. Eu me preocupo junto. E a nutri infantil, a nutri que lida com esses pais, com essas crianças, na maioria das vezes acontece isso, porque eu lido com nutris infantis todos os dias, né? E eu sei que em nós mora uma preocupação sincera, uma vontade pura de ajudar cada família que procura a gente, principalmente, né, essas crianças e esses pais dessas crianças que não comem. Então, de verdade, eu espero que essa live tenha aberto a sua mente de que para lidar com os pais de uma criança seletiva, antes de tudo, você precisa ser humana.
Para lidar com um ser humano, você precisa ser humana. E entender o lado dos pais. E, principalmente, para finalizar com chave de ouro, não é chegar na primeira consulta e falar assim, ó, faz isso. E mais um pouquinho disso. Esses pais já estão exaustos, esgotados, eles trabalham, a mãe cuida da casa, o pai estende a roupa, o pai ainda tem que cuidar do pai dele que tá doente. Aí eles vêm numa Nutri para buscar ajuda e a Nutri ainda dá mais milhões de coisas para os pais fazerem. E muitas das vezes é na inocência, a gente acha que tá ajudando. Mas na minha conduta, eu vejo o principal. E às vezes o principal é uma questão. Por exemplo, ontem eu atendi um pacientinho de 1 ano e 8 meses. E a única questão que estava acontecendo ali era o quanto a refeição para a criança estava estressante. E a gente ficou 1 hora conversando sobre isso. Então, é dar um passo de cada vez. Assim como a gente dá um passo de cada vez com a criança na terapia, a gente tem que dar um passo de cada vez com os pais também. Então, era esse o recado que eu tinha que dar aqui, porque eu sei que essa live, que eu fiz aqui com muito amor, com muito carinho, de forma gratuita, quem vai se beneficiar não é nem você, Nutri. São os pais das crianças que você vai atender. Então, esses minutinhos aqui que eu tô doando meu tempo para ajudar vocês, eu sei que por tabela eu tô ajudando muitas famílias e muitos pais a serem reconfortados na consulta de vocês. A Malu colocou, eu amei, muito obrigada, seletividade alimentar ainda é novo para mim. É novo, mas quem tá querendo ser Nutri de crianças, olha, fica o convite, é o que mais tá aparecendo no consultório. Muito, muito. E são aqueles pacientes que a gente consegue fidelizar se a gente sabe vender nosso peixe, né? E fazer encontros toda semana e trazendo essa interação da criança e fazendo esses combinados com os pais e cada vez melhorando esse processo de alimentação para a criança e para os pais. Então, fica o convite para você cada vez estudar mais essa área, tá, Malu? Que a demanda tá grande, grande mesmo. E pensando nisso, em todo esse contexto, lá no método tem um módulo que é só com a psicóloga, que chama Compreendendo os Pais, que é justamente explicando tudo isso só que com mais detalhes, porque não adianta você saber todas as técnicas de seletividade alimentar, você ter todos os recursos, todos os brinquedos, você tem nudinho, você tem tobogã, você tem tinta, você tem tudo. Seu consultório é lindo. Mas se os pais não se sentirem acolhidos por você, se você não souber entender os pais, e se a comunicação entre vocês e os pais não for alinhada, as expectativas alinhadas, os pais entendendo que podem contar com você, você entendendo que os pais precisam contar com você e como você vai lidar com esses pais a partir dali. Então, fica o convite, a turma do Método NutriKids nesse momento não está aberta, mas vão abrir próximas e essa live foi para despertar você, Nutri, nesse conteúdo que é muito importante, saber lidar com os pais. Tá bom? Um beijo! Ótima semana, obrigada para quem esteve aqui ao vivo e para quem viu a gravação depois. Tchau, tchau!